neste momento a espada santa, esta arma poderosa que Deus colocou na sua mão para te dar aquilo que você precisa e também para te ensinar a andar com o Senhor. Amém? Abra no livro de Romanos, ou carta aos Romanos, capítulo 12. Quero convidar você a glorificar o Senhor. Pastor, nesse tempo que nós estamos passando, eu posso glorificar? Você deve. Porque a palavra de Deus diz que quanto mais você glorifica, mais dele você tem. Amém? Quanto mais eu glorifico, mais eu atraio a presença dele para a minha vida. Então nesta noite, enquanto eu estiver pregando, se você tiver desejo de dizer glória a Deus, aleluia, eu aceito esta palavra, eu recebo esta palavra, fica à vontade. Porque quando Deus manda um recado do céu, ele tem um objetivo certo, e esse objetivo é o nosso coração. Amém? Então abra aí Romanos 12. Você que encontrou, já vai glorificando e adorando ao Senhor. Eu estou hoje com a minha voz a minha garganta um pouquinho irritada devido ao frio que aumentou, né? Mas nesta noite eu posso dizer para você que estou feliz, porque mesmo frio sabemos que a nossa fé está sendo aquecida por Deus, amém? E nesta noite com certeza Deus tem uma palavra transformadora para nossas vidas, em nome de Jesus. Você que encontrou, diga graças a Deus. E diz a palavra de Deus assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense em si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé em Deus, ou melhor, que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, diz a palavra de Deus. Feche os teus olhos agora, eu quero orar com você. Pai, fala conosco, Senhor, meu Deus, por esta palavra, Senhor, por esta mensagem, meu Deus, que o Senhor tem mandado e enviado ao nosso coração, que nós possamos nesta noite, Senhor, ser transformados, Pai, possamos adquirir, Pai amado, conhecimento, meu Deus, e possamos através do conhecimento desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para nós em Jesus. Assim seja, amém e amém, Jesus. Amém? Pode se assentar neste momento. Permaneça glorificando e adorando o Senhor. Aleluia. Diga comigo assim: graças a Deus. Diga comigo bem forte assim: em tudo dai graça. Mais forte, diga: em tudo dai graça. Aleluia. Em tudo nós devemos dar graça. Amém? Porque sabemos que em todas as coisas nós não seremos. É algo tremendo esta palavra. Eu quero mencionar isso antes de começar a entrar no tema da palavra desta noite. Mas quero começar falando sobre isso, sobre a importância de dar graças a Deus. Em tudo dai graças. Quando nós damos graças a Deus naquilo que Deus está fazendo, ou naquilo que está acontecendo na nossa vida, nós damos liberdade para Deus cumprir em nós a sua graça, ou derramar ainda mais da sua graça. Por isso, quando nós damos graças a Deus, nós estamos sendo gratos a Deus. Automaticamente a graça de Deus, que se renova todos os dias, ela vem e desce sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Por isso, nesta noite eu quero dizer a você, independente do que você esteja passando, se hoje você está na vitória, ou se talvez você esteja na luta, em tudo dê graças a Deus, porque tudo é dele. Amém? Eu meditava nesta palavra ontem, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Você pode repetir isso comigo? Diga comigo assim: porque dele. Diga mais forte, é para você, diga: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Isso é maravilhoso e tremendo nesta noite. Eu quero começar esta palavra falando
sobre algo tremendo que nós temos recebido nesse dia, sobre uma revelação fantástica sobre esta palavra, que nos fala sobre a graça de Deus. Mas eu não quero nesta noite falar simplesmente sobre a graça ou sobre a vontade de Deus, mas quero falar algo que Paulo começa falando na carta aos Romanos, no capítulo 12, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sedes conformados. Quando Paulo fala não sejam conformados com esse mundo, ele está dizendo: olha, não sejam conformados com as coisas que acontecem naturalmente nesse mundo, mas que vocês sejam transformados. Entenda a diferença: conformado e transformado são duas palavras com sentidos totalmente diferentes. Alguém que é conformado é alguém que aceita qualquer coisa, mas aquele que é inconformado, não estou falando aqui daquela pessoa que vai viver reclamando, não. O reclamão é aquele que murmura, mas o inconformado é aquele que diz: eu sei que Deus tem mais para mim. É aquele que crê e diz: eu sei que amanhã o melhor Deus vai derramar sobre a minha vida. Eu sei que amanhã é um novo dia e a graça de Deus se renova toda manhã sobre a minha vida. E a Bíblia diz assim: mas sejam transformados pela renovação. Diga comigo: renovação. Diga mais forte: renovação do vosso, diga, do vosso entendimento. O que significa isso para mim e para você? Que o nosso entendimento ele não pode ser contínuo, ele precisa ser renovado. É por isso que em Deus você está sempre aprendendo. É por isso que em Deus você está sempre aprendendo, é sempre algo novo em Deus. Deus nunca faz as coisas da mesma forma. A Bíblia diz que os próprios milagres de Jesus eram milagres criativos. Alguém pensava que Jesus ia fazer algo, Jesus fazia totalmente diferente. Alguém pensava que Jesus ia colocar a mão, Jesus só dava uma palavra. Alguém pensava que Jesus ia falar uma palavra, Jesus não falava nada, só mandava ir em paz e a fé te salvou. E quando a pessoa saía, ela já estava curada. Diga comigo: curada. E você sabe que eu entendo por esta palavra, Jesus é o nosso exemplo de transformação, de entendimento. Toda vez que nós transformamos o nosso entendimento, nós transformamos e renovamos o nosso entendimento. Toda vez que nós renovamos o nosso entendimento, nós recebemos algo conforme nós entendemos. Quando renovamos o nosso entendimento, nós somos transformados. Você quer ser transformado nesta noite? Só 2 pessoas? Tem umas 40 pessoas pela quantidade de cadeira. Quantos aqui querem ser transformados nesta noite? E eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, seja transformado pela renovação da tua mente, do teu entendimento. Quando você entende, eu tenho falado isso já há algum tempo, é algo que Deus tem revelado a nós. Tudo aquilo que você entende em Deus, tudo aquilo que você entende em Deus, você vive da parte de Deus para a tua vida. Tudo aquilo que você entende: pastor, eu entendi esta palavra, então é nela que você vai ter vitória. Pastor, eu entendi o sentido desta palavra para mim, Deus falou comigo, até hoje eu não tinha entendido o que quer dizer isso, mas hoje eu estou entendendo esta palavra. Então neste momento você é liberado para viver aquela palavra, porque Deus não deixou a Bíblia, meu irmão, a palavra dele em vão para nós. A palavra de Deus nos diz, meu irmão, que ela nunca voltará vazia. Por que ela não volta vazia? Porque toda a palavra de Deus, ela tem um entendimento profundo em Deus. Nós entendemos algo poderoso nesta palavra. Não existe como desfrutar daquilo que nós não entendemos. Diga comigo: não conhecemos. Diga assim: aquilo que eu não conheço, eu não desfruto. Alguém aqui já teve a oportunidade de desfrutar algo que não conhecia? Levante a mão. E eu digo para você que você não desfruta, você não teve essa oportunidade, porque a partir do momento que você desfrutou, você já conhecia.
Porque sem conhecer você não desfruta. Pastor, me explique isso. Meu irmão, é como na palavra de Deus. Quando você entende uma palavra muito básica para nós, que diz assim que o Senhor é meu pastor e de nada me faltará. A partir do momento que eu entendo esta palavra, eu entendo que nada vai me faltar. Então quando eu entendo que nada vai me faltar, ou que de nada o Senhor vai me faltar, a partir daquele momento eu sou liberado para que Ele mantenha a minha vida na bênção e que todas as coisas contribuam para o meu bem, porque eu o amo. Você consegue entender isso? Sabe por que você está sendo abençoado, meu irmão? Porque você entendeu uma palavra de Deus. Eu falo muitas vezes, irmãos, e muitas vezes a gente que é pastor pode parecer chato, porque muitas vezes a gente diz assim: queridos, agora nós vamos à palavra de Deus. E tem muita gente que não quer ouvir a palavra de Deus. Eu vejo muitas pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus quando o pregador está pregando e dizendo: Deus vai te curar. Então a igreja diz: aleluia, glória a Deus, amanhã você vai ganhar na loteria, aleluia, melhor ainda. Oh, mas amanhã vai acontecer tal coisa, glória a Deus, eu recebo. Mas quando Deus fala uma palavra profunda, Ele não procura conhecer aquela palavra. E essa é uma das maiores armas do inimigo. Porque a Bíblia diz assim na Santa Palavra que o meu povo perece quando lhe falta conhecimento e entendimento. Você sabe como que o inimigo consegue cativar uma pessoa e fazer uma pessoa sofrer? Muitas vezes por anos da sua vida, tirando dele o entendimento. Porque a única coisa que faz o cristão viver em Deus é conhecendo a Deus. É por isso que a palavra de Deus diz assim: portanto, esforçai-vos em conhecer a Deus. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais de Deus você tem. Quanto mais você conhecer a Deus, mais dele você tem. Por isso que Paulo, quando ele fala em algumas das suas cartas, ele diz assim: sejam, pois, imitadores de Cristo. Por quê? Porque Cristo imitava o Pai. Certa vez alguém falava algo para Cristo e dizia assim: Senhor, mas os milagres que o Senhor faz, e que Jesus responde dizendo assim: ó, o filho não faz nada sem antes ter visto o Pai fazer. E alguém pode até mesmo pensar assim: como assim, pastor? Jesus estava no céu com o Pai antes da fundação do mundo. O homem foi gerado em Deus, em Jesus, o Espírito Santo, na Trindade Divina. E depois o homem foi colocado na terra. É por isso que nós entendemos, irmãos, que nós viemos de Deus. E quanto mais nós entendemos a sua palavra, mais nós vamos desfrutar de Deus. Quanto mais você entender da palavra de Deus, mais você desfruta. A melhor palavra não é aquela que vai dizer que Deus vai fazer um milagre hoje, mas a melhor palavra é aquela que Deus vai dizer para você: meu filho, comece a conhecer mais de mim, porque quanto mais você conhecer, mais de mim você vai ter. Esta é a palavra melhor para você. Por isso que nós precisamos mergulhar na palavra dele. Por isso que nós precisamos conhecê-lo e esforçar em conhecê-lo. Não existe como desfrutar daquilo que você não conhece. Eu não estou falando de experimentar. Pastor, mas eu experimentei algo que eu não conhecia. A partir do momento que você experimentou, você conhece. Você sabe. Sabe que cheiro tem, que gosto tem, qual é o sabor exatamente daquilo que você experimentou. Mas a partir daquele momento, se você quiser, você permanece. É por isso, meu irmão, que tem gente que só experimenta de Deus, mas nunca usufrui, nunca toma posse, nunca vive aquilo que Deus tem para ele. Por quê? Porque ele está numa fase experimental. Eu quero declarar nesta noite que Deus vai te dar conhecimento, porque você vai buscar esse conhecimento, porque você vai pedir esse conhecimento, porque você vai se aprofundar nesse conhecimento. E você nunca mais vai somente experimentar, mas você vai mergulhar e vai desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Quantos aqui creem, digam graças a Deus. Dá um aplauso bem forte que é para Ele. Por isso não seja conformado. Quantas pessoas nos dias que nós vivemos estão vivendo conformadamente? Conformados com a situação, conformados com aquilo que as pessoas estão dizendo, conformados com aquilo que alguém falou, conformados com aquilo que alguém determinou sobre a sua vida. Mas na palavra de Deus nós entendemos que Paulo está dizendo para aquele povo, para os romanos, ele está pregando e está dizendo: olha, rogo-vos pros irmãos, não sede conformados com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento.
Escute uma coisa, toda vez que Jesus se reunia com os seus discípulos, toda vez que ele pregava os seus sermões, ele estava colocando conhecimento nas pessoas. É por isso que aquelas pessoas que andavam com Jesus, elas nunca mais voltavam a uma vida de derrota. Nós temos um grande exemplo na palavra de Deus, Maria Madalena. A Bíblia diz que aquela mulher conheceu a Jesus e se aprofundou a conhecê-lo, a ponto de ela começar a andar com Jesus, viver juntamente com os discípulos e servir a Jesus. Sabe o que isso significa para mim e para você? Que toda vez que nós conhecemos o Senhor, nunca mais nós vamos ser desconhecidos dele. Nunca mais nós vamos conseguir andar longe dele. É por isso que uma pessoa longe do caminho de Deus, ela não dá certo. Porque a partir do momento que ela conheceu o Senhor, ela não serve para outra coisa, ela só serve para servir o trono de Deus, para adorar e glorificar o nome do Senhor. Se você é um adorador nesta noite, comece a adorá-lo e glorificá-lo, porque você está conhecendo a Deus, e Ele está conhecendo você, e sendo nesta noite inserido dentro de você. Quando nós renovamos o nosso entendimento, somos transformados. Por isso eu tenho uma dica para você, meu irmão. Você quer milagre na tua vida? Se aprofunda na palavra de Deus. Procure conhecer o que Deus está falando a respeito de você, ou aquilo que Ele quer fazer com você e através de você. Porque quando você conhecer a Ele, você vai desfrutar daquilo que Ele tem para a tua vida. Não existe como viver aquilo que não conhecemos. Por isso que tem muita gente que ainda está no raso. A palavra de Deus diz que tem águas que vêm nos artelhos, tem água que vem no joelho, mas tem água que vai bater nos lombos, e tem águas mais fundas, e eu creio que são essas águas profundas que Deus quer te levar. Deus não quer que você fique no raso. Você já notou quando uma pessoa vai à praia? Quem aqui já foi à praia? Levanta a sua mão, todos. A gente não mora tão longe assim da praia. E você já notou quando a gente não conhece o mar, aonde que a gente fica? Lá no fundão ou a gente fica lá na beirinha? No raso, lá na beirinha. E às vezes passa alguém assim que já conhece há tempo, vai lá e nada de braçada, não é verdade? E a gente fica ali na beirinha porque a gente não sabe, né? Vai que não dá pé. Mas aquele que conhece a Deus, não, ele se joga de braçada, ele se joga, ele sabe aonde ele está, ele conhece a Deus, e quando ele conhece a Deus, ele se lança. Pastor, me explica o que significa isso. Nesta noite Deus está te convidando para conhecer a Ele, e nadar de braçada com Ele, entrar dentro do mar e dizer: eu conheço a Deus, eu quero mais, eu quero águas mais profundas em Deus. Quando Paulo fala aos romanos, não vos conformeis com esse mundo, ele está dizendo: olha, não sejam conformados com as coisas, mas transformem a sua mente, sejam transformados pela renovação dela. Deus está te trazendo entendimento. Eu entendo algo tremendo sobre aquilo que acabei de falar. Meu irmão, muitas vezes nós podemos ver como uma criança chega à beira do mar, ela fica na beira, não é verdade? Porque ela ainda está adquirindo entendimento, mas assim que ela vai crescendo, ela costuma estar ali. Então quando ela começa a ter aquele convívio, o que ela faz? Ela começa a entrar mais longe. Ela começa a dizer: agora eu conheço. Olha aqui, dá pé, está dando pé aqui. Olha aqui, não está tão fundo. Olha aqui, já está na boca. Olha aqui, já cobriu. Mas ela quer mais. Por quê? Porque cada vez, quanto mais ela entra mar adentro, mais ela tem desejo de estar nesse mar. Isto é a palavra de Deus para mim e para você nesta noite. Quanto mais você conhecer a Deus, mais longe você quer ir com Deus, mais profundo você quer andar com Ele, mais você quer estar dentro dEle, inserido nele. Entenda uma coisa: aquele que veio de Deus sempre vai querer estar com Deus. E eu tenho uma coisa para te dizer nesta noite que talvez você nunca pensou. É por isso que a tua alma tem desejo por Ele, porque teu espírito veio dEle, porque você veio do Senhor. Tem muita gente que fala que o homem veio do pó, e o homem não veio do pó. O homem veio de Deus. A Bíblia diz que o homem estava em Deus. O homem já estava em Deus. Antes da fundação do mundo, o homem estava em Deus. Gênesis, nos primeiros capítulos, você vai ver que o homem não estava na terra. Deus não pegou o homem que estava na terra e começou a fazer ele ali do barro. Claro, Deus pegou o barro, mas aquilo não é o homem. O homem é um espírito que está dentro de você. É por isso que nós somos corpo, alma e espírito.
O Espírito veio de Deus, o Espírito é vivo, somos eu e você. É por isso que o dia que Deus veio buscar a sua igreja, que Jesus veio buscar a sua igreja, ou o dia que nós formos com o Senhor, não vai o nosso corpo, mas vai o nosso Espírito com Ele, para todo sempre. Pastor, o que é isso? Eu sempre ouvi que o homem veio do pó. Não, o homem não veio do pó, o homem veio de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E sabe o que eu entendo nesta noite, queridos? Esse é um tempo que Deus quer estar com os seus. Eu estava ouvindo nesta semana um pregador que eu gosto muito de ouvi-lo. Já tive a oportunidade de estar com ele. Ele estava falando sobre isso. Que esse não é um tempo novo para nós. Pastor, que tempo diferente. Não é um tempo diferente. Esse é um tempo que Deus está provando a sua igreja. Esse é um tempo que Deus está querendo intimidade. Pastor, mas agora está todo mundo fechado, meu irmão, fechado, talvez no ambiente físico, mas espiritualmente nós estamos livres diante de Deus, porque o nosso espírito está próximo do Senhor, porque o nosso espírito está sedento por Ele. É por isso que Ele disse na sua palavra: onde você estiver, não importa se tiver 2, 3, 4, 5, hoje nós atendemos com 30% da quantidade da igreja, e não podemos passar disso. Mas sabemos que aonde cada um de nós estivermos, ali Deus está conosco. Ele disse: aonde vocês se reunirem 2 ou 3. É por isso que lá em Atos 2, eles estavam reunidos 12. E a Bíblia diz que veio sobre eles o quê? O Espírito Santo. Nessa noite Deus quer soprar o seu Espírito sobre a igreja. Nessa noite Deus quer soprar o seu Espírito sobre mim e sobre você. Ele quer que a gente entenda que Ele está nos convidando nesta noite para ir mais fundo com Ele. Ele está nos convidando para conhecê-lo, para conhecer ao Senhor, para entender que tudo que Ele tem falado nesses dias é para mim e para você. Esta palavra não é para quem não está aqui, para quem não está assistindo pela internet. Esta palavra é para mim e para você, em nome de Jesus. Esta palavra é para quem nesta noite toma posse dela e crê e diz: eu confio nesta palavra. Se Deus está falando que eu preciso conhecer a Deus e não me conformar, eu vou ser renovado, eu vou renovar minha mente e vou ser transformado em nome de Jesus. Quantos aqui querem ser transformados em nome de Jesus? Diga: eu quero. E é isso que Deus quer fazer, que você seja transformado. Mas e a renovação, pastor? Quem é que vai renovar? Quem é que vai fazer essa renovação? Pasme você, a renovação, a responsabilidade é minha e tua. Porque a renovação da mente é uma atitude humana. Quando eu desejo renovar a minha mente, a partir dali, eu estou abrindo o meu coração, eu estou abrindo a oportunidade para que a minha mente comece a adquirir coisas novas. É por isso que o cristão nunca pode ficar no estágio de criança. Nós cantamos aqui: como criança me gira no ar. O nosso espírito diante de Deus pode ser criança, mas a nossa mente já não é mais de criança. Nós já temos entendimento do Senhor. É por isso que a Bíblia diz que quando nós começamos a crescer em Deus, nós começamos a ter conhecimento dEle. Esforçai-vos em conhecer a Deus. Você já viu um crente criança? É aquele que, se você não disser que Deus vai abençoar ele, ele passa o dia inteiro perturbado. Mas o crente adulto, ele sabe que quando o inimigo está batendo na porta, ele sabe que o inimigo está lá fora da porta, mas Deus está lá dentro com ele. Amém? Deus está lá dentro com ele, o inimigo está lá fora. O crente criança está tremendo os queixos de medo. O crente que é edificado em Deus e que está crescendo em Deus, ele diz: eu não temo não, ele está lá fora, mas Deus está aqui dentro. Deus está aqui comigo. Ele disse que não me abandonaria, Ele não vai me abandonar, Ele está comigo. Eu fui transformado porque eu estou entendendo a palavra. Meu irmão, é por isso que nesta igreja tem tanta gente sendo edificada. Irmão, hoje à noite você poderia estar em qualquer lugar, mas você está na igreja. Sabe por que você está aqui, meu irmão? Porque você gosta de ficar sentado aí, simplesmente passando frio, quem sabe? Não, meu irmão, é porque você está sendo transformado no teu entendimento. E você está entendendo que quanto mais você estiver diante de Deus, mais de Deus você vai ter, mais dele você vai receber, mais vida de Deus vai ser derramada sobre você.
E nesta noite eu quero profetizar sobre a tua vida, que você vai ser cheio de Deus nessa semana, você vai ser cheio de Deus nesse próximo mês. O mês de junho está começando. Pastor, o que Deus vai fazer? Deus vai continuar aquilo que Ele já começou. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la. Se o Senhor já começou, meu irmão, fica tranquilo, Ele vai completar. Se Ele já começou a boa obra nesses dias, Ele vai completar. Pastor, e o que acontece a partir de agora? Meu irmão, aquilo que diz a Bíblia, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu tenho um recado para você. Ela está disponível, mas é só para aquele que nesta noite transformar, renovar a sua mente para ser transformado. Por isso não estranhe se amanhã o inimigo bater na sua porta, porque essa palavra não isenta dele bater na sua porta. Essa palavra te protege quando ele bater na sua porta. Essa palavra te dá a garantia de que Deus é contigo, porque quanto mais você se aproxima dele, mais dele você terá. É por isso que a palavra de Deus diz aqui, ó, olha, meu irmão, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade. Para que isso aconteça, procure o quê? Conhecer a Deus. A palavra diz assim: esforçai-vos em conhecer a Deus conforme a medida da fé. Você viu que está escrito conforme a medida da fé? Então significa que a tua fé não pode ser sempre, a vida toda, como um grão de mostarda. E a tua fé não pode ser somente para receber. O problema é que muitas vezes a gente tem fé para receber, mas não tem fé para viver com Deus. E a fé não é para receber, a fé é para viver em Deus. Porque a partir do momento que você vive nele, é como uma extensão. A Bíblia diz que o galho, ou o galho ligado no tronco, ligado na videira, ele tem vida. Você já viu que a palavra de Deus diz que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos? Sabia que Deus é uma videira verdadeira? Ele é um tronco, Ele é aquela árvore, como diz a palavra de Deus, a árvore da vida, aquele que dá vida a nós. E nós somos o quê? Nós somos os troncos dele, os ramos dele. E quando um ramo fica longe da árvore, o que acontece? Seca e morre, vai para o fogo. Mas enquanto estiver firme na videira, a Bíblia diz assim: tudo que estiver em mim, estará em vocês. Amém? Você sabe o que significa esta palavra? Que aquele que conhece desfruta. Não tem como viver com quem você não conhece. Quem aqui já teve a péssima impressão de estar perto de alguém que você não conhece? Você nunca viu, você nunca teve contato, e de repente aquela pessoa está ali junto com você. Quem aqui já teve essa experiência? Acredito que todo mundo. E eu digo para você, é um desafio viver com quem você não conhece. Mas quando você conhece a Deus, é um prazer viver com Ele. Quando você conhece a Deus, quanto mais você conhece a Deus, mais apaixonado você fica por Ele. E a Bíblia diz que a partir dali você começa a experimentar a boa, perfeita e agradável. Escute uma coisa, talvez você pense: pastor, mas o Senhor disse que não é só para experimentar. Não mesmo. A Bíblia diz assim que nós possamos experimentar, mas esta é a primeira fase. Através da boa, perfeita e agradável. São 3 níveis. Você começa na boa, a experimentação. Depois você começa a se aprofundar. Vem a perfeita. E aí você começa a nadar profundo nele. Aí vem a agradável e perfeita. A vontade de Deus. A Bíblia diz assim, meu irmão, que você começa na boa, depois você vai para a agradável, e por último você fica na perfeita vontade de Deus. Quem aqui quer viver essas 3 fases na sua vida? Saiba que elas já estão sendo inseridas em você. Mas para que isso aconteça, nesta noite, renove a tua mente. Renove a tua mente. Pastor, o que eu preciso fazer hoje no momento da oração? Diga: Senhor, eu estou renovando a minha mente. Coloca entendimento novo na minha vida. Coloca entendimento novo na minha mente. Eu creio que Deus vai fazer isso em nome de Jesus. Se coloca de pé, porque eu quero te convidar agora para você mergulhar nesta vontade de Deus, para você entrar nesse conhecimento que você tem adquirido, e neste momento você deixar Deus agir conforme aquilo que a palavra dele tem sido derramada na tua vida agora.